Estudo de Atos, capítulo 10, na Bíblia de Estudo Pentecostal. No verso 4 diz, orações para memória diante de Deus. Deus considera nossas orações um sacrifício que sobe até Ele, lembrando-lhe da nossa perseverança ao invocá-lo com fé e devoção. No 10:9 diz que Pedro subiu ao terraço para orar. O Espírito Santo, o autor das Escrituras, revela através delas que os cristãos do Novo Testamento eram dedicados a muita oração. Estavam convictos de que o reino de Deus não poderia manifestar-se em todo o seu poder mediante uns poucos minutos de oração por dia. O judeu piedoso orava 2 ou 3 vezes por dia. Era a prática dos seguidores de Cristo, especialmente dos apóstolos, orar com a mesma devoção. Pedro e João subiram ao templo para a hora da oração, e Lucas e Paulo fizeram o mesmo em Atos 16:16. Pedro orava regularmente ao meio-dia, ou seja, à hora sexta. Deus recompensou Cornélio pela sua fidelidade na observância das suas horas de oração. Isso está no Atos 10:30. As Escrituras exortam os crentes a continuarem perseverantes na oração, a orarem sempre, a orarem sem cessar, a orarem em todos os lugares, a orarem em todo o tempo com toda a oração, a perseverarem na oração e a orarem com eficácia. Essas exortações indicam que não poderá haver nenhum poder celestial em nossa batalha contra o pecado, Satanás e o mundo, nem vitória em nossa tentativa de ganhar os perdidos sem muita oração diariamente. Não seria do agrado de Deus, tendo em vista a exortação do Senhor, que seus discípulos vigiem e orem pelo menos 1 hora. Isso está em Mateus 26, do 38 ao 41. E à luz da urgência dos tempos do fim, nos quais vivemos, se todo crente dedicasse pelo menos 1 hora por dia à oração e ao estudo da palavra de Deus, visando ao crescimento do seu reino na terra e tudo quanto isso significa para nós? 1 hora de oração pode incluir o seguinte: A. Louvor. B. Cantar ao Senhor. C. Ações de graças. D. Esperar em Deus. E. Ler a palavra. F. Ficar atento ao Espírito Santo. G. Orar com as próprias palavras das Escrituras. H. Confissão das faltas. I. Intercessão pelos outros. J. Petição pelas nossas próprias necessidades. E L. Oração em línguas. 10:19 diz assim: Disse-lhe o Espírito. O Espírito Santo deseja a salvação de todas as pessoas. Isso está em Mateus 28:19 e 2 Pedro 3:9. Pelo fato de os apóstolos terem recebido o Espírito, eles também desejavam a salvação de todas as pessoas. Intelectualmente, no entanto, não compreendiam que a salvação já não se restringia a Israel, mas que agora abrangia todas as nações. Foi o Espírito Santo que alargou a visão da igreja. Em Atos, ele é a força da obra missionária e o que dirige a igreja para novas áreas de testemunho. O derramamento do Espírito e a compulsão à missão sempre andam de mãos dadas. Mesmo hoje, muitos crentes anelam a salvação do seu povo, sem, porém, compreenderem plenamente o propósito do Espírito Santo para as missões mundiais. No 10:34 diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem nenhuma nação ou raça predileta, nem favorece qualquer indivíduo por causa da sua nacionalidade, linhagem ou posição na vida. Deus favorece e aceita aqueles dentre todas as nações que abandonam o pecado, creem em Cristo, temem a Deus e vivem retamente. Todos aqueles que perseveram neste modo de vida permanecerão no amor e no favor de Deus. E no 10:44 diz que o Espírito caiu sobre todos, o Espírito Santo. A família gentia de Cornélio ouve e recebe a palavra com fé salvadora. Deus imediatamente derrama sobre ela o Espírito Santo, como seu testemunho de que creram e receberam a vida regeneradora de Cristo. A vinda do Espírito Santo sobre a família de Cornélio teve o mesmo propósito que o dom do Espírito Santo para os discípulos no dia de Pentecostes. Esse derramamento do Espírito não é a obra de Deus na regeneração do pecador, mas sua vinda sobre eles para revesti-los de poder.
Note as palavras de Pedro posteriormente, ressaltando a semelhança entre essa experiência e a do dia de Pentecostes. Evidentemente, é possível uma pessoa ser batizada no Espírito imediatamente depois de receber a salvação. No 45 diz, o dom do Espírito Santo. Tem um estudo que fala a doutrina do Espírito Santo, que eu vou fazer a leitura dele, que explica melhor, né, sobre as dimensões principais da atividade do Espírito Santo. No 10:46 diz, os ouviam falar em línguas. Pedro e os que o acompanhavam consideravam falar em línguas mediante o Espírito como sinal convincente do batismo no Espírito Santo. Isto é, assim como Deus confirmou o acontecimento do dia de Pentecoste com o sinal das línguas, ele faz os gentios no lar de Cornélio falarem em línguas como sinal convincente para Pedro e os demais crentes judeus. É isso, então. Que o Senhor Jesus fale conosco através desse estudo, nos traga revelação e que sejamos cheios do Espírito Santo e guiados pelo Espírito, assim como Cornélio foi e como Pedro também.